A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, esse quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje nós iremos fazer um estudo com o tema: é errado cobrar para pregar e para louvar? Meus irmãos, é totalmente errado cobrar para pregar e é totalmente errado cobrar para louvar. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, pois todo aquele que cobra para pregar ou para louvar, além de estar se vendendo, também está vendendo o santo evangelho de Deus. E o evangelho do Senhor não é comércio. Todos aqueles que se vendem e que vendem, eles estão se prostituindo igual uma prostituta. Porque para uma pessoa ter relação com a prostituta, ele tem que pagar. Então todo aquele que vende o evangelho e se vende para pregar, para louvar, é comparado a uma prostituta. Olha o que fala no capítulo 21 do versículo 12 de Mateus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e o que compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha o que Jesus fala. Na purificação do templo, ele derrubou todas as mesas e ele expulsou todo mundo que vendia e todo mundo que compravam pombas. Então eles estavam fazendo comércio dentro da casa de Deus. Só que o mais interessante é que uns estavam comprando, outros estavam vendendo pombas. Eles estavam fazendo um comércio, só que eles não estavam vendendo a palavra, não estavam cobrando nem para pregar e nem para louvar. Se Jesus fez isso com aqueles que estavam dentro do templo, que estavam vendendo, imagine com aqueles que vendem o evangelho. Imagine com aqueles que cobram para louvar, que era para ser uma adoração somente para Deus. Eles estão vendendo, estão comercializando o louvor, estão comercializando a adoração, estão comercializando a pregação. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então é totalmente errado. Olha o que fala em Jeremias capítulo 7, versículo 11, fala assim: é pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Deus está perguntando se a casa dele é um lugar de salteadores. E ele mesmo está falando que ele mesmo viu isso. Então Deus, ele vê quem cobra para pregar. Deus, ele vê quem cobra para louvar. E Deus vai cobrar no dia do juízo final. Porque aqui no capítulo 21 que nós lemos do versículo 13 fala assim: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões, de salteadores. Então a casa de Deus é casa de oração, é casa de adoração, é casa de se prostrar ao Senhor. É um lugar onde nós vamos para glorificar, para exaltar, para engrandecer o santo do Senhor, para engrandecer o soberano, o majestoso, o glorioso, o único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado, de ser engrandecido. É para isso que serve a casa de Deus, para nós se encher da presença de Deus e para nós sair às ruas, fazer a obra de Deus, não transformar a casa de Deus, meus irmãos, em covil de salteadores, para vender, para comprar e principalmente para fazer prostituição dentro da casa de Deus, porque esses que vendem o evangelho, esses que se vendem para louvar, está se prostituindo, e o dia do juízo final está chegando para todos esses, se não se arrependerem. Aí muitos vão dizer: mas o obreiro, ele é digno do seu salário, nós estamos fazendo a obra, e nós também temos uma família, e nós precisamos sustentar a nossa família. Mas desde quando, para você sustentar a sua família, você tem que tirar o dinheiro da igreja, você tem que cobrar da igreja, você tem que fazer por amor e não cobrar? Mateus capítulo 10, versículo 7 em diante fala assim: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre
em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então aqui nessa passagem, Jesus envia os discípulos para fazer missão de cidade em cidade. E quando eles chegavam na casa de determinada pessoa, que eles sabiam que eles poderiam se hospedar lá, e ali eles ganhavam o alimento. E eles se contentavam com isso. Eles não cobravam para pregar, não cobravam para fazer nada. Eles levaram o evangelho de graça, porque eles receberam de graça e também levaram de graça. Só que Jesus falou, porque o operário é digno do seu alimento, ou seja, eles iriam receber sim o seu alimento. Assim como Jesus e os discípulos, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, eles tinham um tesoureiro que era Judas Iscariotes, o traidor, aquele que traiu ao Senhor. Mas Jesus cobrava para pregar, os discípulos cobravam para pregar? Não. Eles ganhavam muitas coisas e com tudo isso eles iam ajudando os pobres. Eles ajudavam os necessitados. Eles não pegavam dinheiro para eles. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, porque hoje nós vemos cantores, pregadores, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, riquíssimos, com mansões, estão fazendo a casa de Deus um comércio, estão fazendo um trampolim para a fama, um trampolim para o sucesso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, e muitos deles já estão todos corrompidos. Esses cantores, essas cantoras que outrora andavam na doutrina, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, fazia a obra de Deus por amor. E depois que começou a gravar o CD com essas gravadoras mundanas, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, começaram a ganhar milhões e milhões de dinheiro, se corromperam, saíram da doutrina. Quantos deles vão pro Raul Gil, quantos deles vão lá pra Rede Globo, lá naquele tal de Festival de Promessas, que Festival de Promessas não tem nada, é uma adoração a Satanás, aquilo. Os cantores de hoje em dia não são mais levitas, não são adoradores, são cantores gospel, e louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, eles querem fama, querem holofortes, eles querem aparecer, e o nome do Senhor cada vez mais e mais vai diminuindo. Eles falam, declaram com a sua boca que o Senhor é Deus, que Jesus é maravilhoso, mas o seu coração está totalmente longe do Senhor, porque eles amam ao Deus Mamon, amam a riqueza, amam a fama, amam o glamour. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E lá em Timóteo, capítulo 5, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, no seu capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, no seu versículo 17 e 18, fala assim: aos presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu alimento. Então aqui nós vamos ver que Paulo, se nós formos pegar do capítulo 1, Paulo, ele vai dar instruções para que Timóteo ficasse lá em Éfeso, para ele advertir, para ele exortar, para ele instruir os presbíteros. Nós vamos ver que aqui vai falar acerca dos servos, vai falar acerca das viúvas, vai falar acerca da fidelidade no ministério, vai falar acerca dos bispos, dos diáconos, dos deveres das mulheres cristãs, que devemos orar por todo mundo. Então aqui nessa louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, nessa epístola ao Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, Paulo vai dar a Timóteo as instruções como ele tem que fazer dentro da casa de Deus, para que, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, tudo corra bem da maneira que Paulo deixou. Para quê? Para que alguns não se desviam da fé, para que alguns não preguem outra palavra, não preguem outra doutrina. E aqui nesse capítulo 5, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, fala assim, digno é o obreiro do seu salário, porque agora fala que digno é o obreiro do seu salário. Jesus falou que digno é o operário do seu alimento, porque quando Jesus enviou os discípulos, eles estavam indo de cidade em cidade, de casa em casa. Então, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, não tinha templo, eles não estavam dentro do templo, eles estavam nas casas, nas cidades, nas praças, e onde eles repousavam, eles se alimentavam. E ali Jesus disse, digno
é o operário do seu alimento. E aqui Paulo ele fala assim, digno é o obreiro do seu salário, porque aqui já tinha templo. Então aqui eles depositavam as ofertas, depositavam os dízimos, traziam todas o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, diz a Bíblia. Então aqui, quando fala que o obreiro é digno do seu salário, é aquele pastor, aquele presbítero que ele não tem tempo para trabalhar, ele não trabalha, ele só trabalha na obra dia e noite, então ele não tem com que se sustentar e não tem como sustentar a sua família, e ali ele recebe, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, ele recebe um salário da igreja para ele sustentar a sua família, mas ele não é ele quem estipula o valor que ele vai receber, é a igreja que dá um valor para ele. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, se sustentar e sustentar a sua igreja, sustentar a sua casa, perdão. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que todos esses mercenários, todos esses que cobram para pregar, cobram para louvar, se eles não se arrependerem, eles vão se entender com Deus no dia do juízo final, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E eles falam, o obreiro é digno do seu salário. Só que eles não têm nenhum compromisso com a igreja, que cada dia eles estão em um lugar pregando, cada dia eles estão em um lugar louvando. Por causa do quê? Por causa do dinheiro. Eu queria ver se fosse por causa do amor, se eles iam todo dia deixar sua família e ir todo dia pregar e todo dia louvar. Não ia, irmãos. Não ia. Mas estão fazendo da casa de Deus, estão deixando Deus de lado e estão adorando ao Deus Mamon. E ali eles vêm falar, não, o obreiro é digno do seu salário. Eu nunca vi, irmãos, por uma noite você ganhar 2 mil reais, 3 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais. Por uma noite você está se vendendo. Esses que fazem isso estão se vendendo. E grande vai ser o ai se não se arrepender, irmãos. Como que pode um obreiro ser digno do seu salário, cobrando 2 mil reais? Se todo dia ele está pregando, todo dia 2 mil, quanto que ele vai ganhar no final do mês, irmãos? Mais de 60 mil reais. 60 mil reais não dá para sustentar mais de 10 famílias, mais de 10 casas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, a partir do momento que você estipula valores, você está se vendendo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas e quem vive da obra? Quem vive da fé? Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 13 fala assim. Para aqueles que vivem na obra, que não cobram para pregar, que vivem pela fé. Romanos capítulo 12, versículo 13 fala assim. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Então, aqueles que vivem da fé, aqueles que vivem na obra, que estão desempregados, que não, louvado e agradecido ao nome do Senhor, que não tem como ter o seu sustento, levar o seu sustento para sua família, o que ele tem que fazer quando ele for pregar, ou quando ele for louvar? Ele tem que comunicar ao pastor, comunicar ao dirigente e falar, olha pastor, olha dirigente, eu vim aqui por amor, eu vou fazer a obra por amor. Mas diz a Bíblia que eu tenho que comunicar a minha necessidade com o santo. Então eu preciso pagar o aluguel, eu preciso comprar uma cesta básica, eu preciso fazer uma compra. Tem como o Senhor me ajudar com qualquer oferta, sem estipular valor, irmão. Não pode estipular valor, porque quando você estipula valor, você está se vendendo. Então você vai lá e comunica ao santo as suas necessidades. E ali o pastor e ali o dirigente, ele levanta uma oferta missionária e entrega nas suas mãos o valor que ele levantou, sem ser cobrado 200, 100, 10 reais, 5 reais, 2 reais, não. O pastor levanta uma oferta missionária e entrega nas suas mãos para você pagar o seu aluguel, para você, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, fazer a sua compra, pagar a sua água, a sua luz, depende da sua necessidade. Então fala a Bíblia que louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, que nós temos que comunicar aos santos as nossas necessidades. E fala também, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, lá em Tiago capítulo 2,
do seu versículo 15 e 16 fala assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe dizer: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então aqui o próprio Senhor está falando que se o irmão chegar para nós e comunicar as suas necessidades, nós despedir ele de mão vazia, despedir ele em paz sem ajudar ele, qual o proveito que nós vamos ter? Então também é errado isso. Nós temos sim que ajudar os nossos irmãos que estão necessitados, aquele que prega, aquele que louva. Nós temos que ajudar ele, porque eles também têm que ter o seu mantimento cotidiano, tem que levar o seu mantimento para sua família. Só que é ilegal, é errado, totalmente errado, aqueles que pregam, aqueles que louvam, cobrar da igreja, estipular valores da igreja. Isso é errado, você está se vendendo, não se venda, mas comunica ao santo as suas necessidades. Vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Olha a instrução que Paulo dá para a igreja de Tessalônica. Olha o que ele diz: manda-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houve desordenadamente entre vós, nem de graças comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não ser pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem vós mesmos exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, aquele que cobra para pregar, que não quer trabalhar, também não pode comer. Tá explorando a noiva do Cordeiro, tá explorando a igreja. Se você não quer trabalhar, irmão, quer viver do evangelho, quer ficar cobrando para pregar, para louvar, também você não pode comer. Não quer trabalhar, não coma também. Eu queria ver se fosse no tempo de Paulo, irmãos. Paulo pregava o amor, pregava, mas quando ele tinha que exortar, ele exortava duro. Ele pegava em cima mesmo. E aqui ele deixa uma instrução para a igreja. E olha o que ele fala no versículo 8: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não ser pesados a nenhum de vós. É Bíblia, irmãos. Paulo já preferia trabalhar para ninguém falar que ele era folgado, que ele estava encostado na igreja. Ele preferia trabalhar para dar o exemplo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, para aquele que não queria trabalhar, ver nele e falar assim: eu não quero trabalhar, mas eu preciso trabalhar para mim não ser pesado para os irmãos, não ser pesado para a igreja. E olha a outra instrução que ele deixou para a igreja de Coríntios. Olha o que ele diz, Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4. Olha o que ele fala. Não temos direito nós de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e aos irmãos do Senhor e Ceifas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais?
Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Paulo ele fala que eles também tinham direito de comer, mas ele também fala, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que eles não usaram desse direito. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, para que não tivesse impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então Paulo ele era duro a respeito disso, porque ele sabia que muitos iriam encostar para sugar a igreja do Senhor, muitos iriam fazer essas coisas abomináveis, que é cobrar para pregar, cobrar para louvar, irmãos. Se você não tem uma porta de emprego, se você depende da obra, enquanto Deus não abre uma porta de emprego para você, vai comunicando aos santos as suas necessidades, mas faz a obra com amor, faz a obra com carinho, faz a obra, irmãos, para resgatar as almas, irmãos. Não seja pesado para a igreja. O grande dia, o dia do juízo final está vindo sobre todos aqueles que não se arrepender. Todos esses que cobram para pregar, que cobram para louvar, se não se arrepender, irmãos, vai se entender com o Senhor no dia do juízo final. É errado cobrar para pregar, é totalmente errado. É errado cobrar para louvar, é totalmente errado, irmãos. A pregação é algo lindo, é algo tremendo que não se deve ser vendido. O louvor é uma adoração ao Senhor que também não se deve ser vendido, irmãos. Nós recebemos tudo isso de graça. Veio da parte de Deus, porque nós estamos querendo vender o evangelho, fazer prostituição do evangelho dentro da casa de Deus. A casa de Deus é santa, a casa de Deus é um lugar de oração, irmãos. Então é errado cobrar para pregar e para louvar, é totalmente errado, irmãos. Mas se você vive da obra, comunica ao santo as suas necessidades, e Deus ele vai te abençoar. E não seja pesado a igreja, irmão. Vai trabalhar, vai fazer alguma ocupação, fazer um bico. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Carregar um entulho, virar uma massa, vender uns doces na rua, fazer algo legal, não ilegal, mas fazer algo legal dentro da lei. Ainda que você não arrume uma porta de emprego registrada, mas faça algo dentro da lei para você não ser pesado à igreja. Não cobra para pregar, irmão, não cobra para louvar. Isso é totalmente errado. Não perca a sua salvação por causa do dinheiro, por causa dos Deus Mamon. Porque Deus ele é dono do ouro e da prata. E se você estiver na santificação, se você estiver andando em retidão com o Senhor, estiver no prumo de Deus, Deus ele vai te abençoar tremendamente. Mas não faça a casa de Deus um covil de salteadores, irmãos. Amém? Fiquem com mais esse estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ficam todos na paz do Senhor.